Aí. Mas eu quero ler um texto da palavra do Senhor em Deuteronômio, rapidinho, capítulo 16, verso 17, que diz o seguinte: cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Eu vou repetir. Cada um de vocês trará, algumas versões vai dizer oferta, outras versões vão dizer dádiva, que quer dizer a mesma coisa. Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Quem tem sido abençoado aqui? Quem tem tido comida para comer? Quem tem tido roupa para vestir? Você pode não ter sobrando, mas você chegou até aqui hoje. Você tem estado essa semana toda, você teve comida no seu prato, você tem recebido bênçãos do Senhor. Então aqui a Bíblia está dizendo: traga uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Se você entende que você tem sido abençoado do Senhor, você precisa ter um coração grato. Você precisa ter um coração generoso. Você sempre vai ver a gente falando sobre isso, porque é no que nós acreditamos. Quando você é fiel ao Senhor no seu dízimo e na sua oferta, você experimenta coisas sobrenaturais nas suas finanças. Eu tenho ouvido testemunhos aqui. O próprio irmão Marcos Lourenço deu um testemunho na semana passada, ele dizendo: pastor, eu tinha R$10 no bolso na hora da oferta, e era meu dinheiro até da passagem de ir embora, mas eu falei, Deus me tocou de dar. No final do culto, ele estava, a máquina de lavar dele, sei lá, estava ruim, ele falou, uma irmã chegou e falou: vou te dar uma máquina de lavar zero, nova, joga a sua fora. Porque é uma lei, é a lei da semeadura. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Quantos querem prosperar? Eu vou repetir, quantos querem prosperar? Mas quantos querem semear? Amém? A prosperidade, ela é um retorno, mas ela é fruto de uma semente lançada. Não retenha a tua semente. Eu costumo dizer isso. Aquilo que não resolve o teu problema é semente. Então você semeia, que eu tenho certeza que Deus é fiel para fazer prosperar a tua vida e a tua casa. Você que é empresário, dá um dízimo da tua empresa. Posso ouvir um amém? Você quer ser abençoado no líquido ou no bruto? Dá o dízimo da sua empresa e faça a prova do Senhor. Eu ouvi esses dias alguém falando aqui, um irmão ontem, que deu testemunho, que deu a palavra do ofertório aqui, falou: pastor, ele deu testemunho, tem sido fiel no dízimo, na oferta. Ele falou: eu não conheci crise esse ano. Tem gente que eu sei que está com fila de trabalho, recusando o trabalho numa época em que tem gente procurando o trabalho, tem gente recusando porque não está dando conta. Você acha que isso é por acaso? Isso é fruto da fidelidade. Então, separe o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto o Vitor estiver tocando uma canção, você vai ofertar ao Senhor com alegria. E tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Oh, Deus. Te agradeço. Precisamos ter um coração grato ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos. Tem gente ofertando ainda ali atrás. Nós vamos. Pastora Aline, ora para nós, consagrando as ofertas ao Senhor. Vem cá. Pode ligar esse microfone aqui, irmão? Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Louvamos o seu doce e poderoso nome. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo nosso fôlego de vida. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que nós temos, que na verdade é tudo teu. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder ofertar, de devolver a Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, agora nós queremos te pedir que o Senhor venha abençoar todos aqueles que ofertaram, aqueles que não puderam ofertar nessa manhã, dinheiro, espécie física, mas que ofertaram, Senhor Jesus, o seu coração ao Senhor, aqueles que têm ofertado, Senhor, as suas vidas em algum ministério dessa igreja. Senhor, nós queremos te agradecer e te pedir, Senhor, que o Senhor venha conduzir cada dinheiro, cada oferta que foi depositada nessa manhã. Senhor Jesus, e que nós abençoamos e dizemos que os seus filhos, eles serão prósperos, porque eles estão depositando num bom tesouro, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém, Jesus. Pastora Aline, como é que está o Kids? Tá legal. O que você está precisando no Kids? De voluntários. Voluntário, fala um pouquinho. Então, gente, aproveitando então, obrigada, pastor. Nós temos vivido grandes experiências, né, com as crianças. As crianças têm vivido essas experiências. Quem tem o pai no Kids, eu acho que
mais do que eu falar, a nossa intenção é que vocês vejam em casa o que eles estão vivendo aqui na igreja. Nós estamos com a nossa base, a nossa direção para essas crianças é a palavra. Qual é a metodologia que nós usamos? É abrir a Bíblia e falar daquilo que a Bíblia diz para eles. Porque nós temos visto tantos ataques, tantas coisas, né, que o mundo tem investido para tentar roubar o Espírito Santo, a presença de Deus na vida das nossas crianças, tentando influenciar. Mas nós cremos que a palavra, ela não volta vazia. E nós temos semeado essa semente, a semente da palavra no coração das crianças. Mas, para que esse trabalho seja melhor, nós precisamos muito de pessoas. Mais do que ajudar. Eu costumo dizer, eu nunca subi aqui, nunca pedi a oportunidade do pastor, a gente já até conversou muitas vezes sobre isso. Eu não estou aqui convidando vocês para vir ajudar no Kids, porque é mais do que isso. Você precisa entender que é um ministério, que nós estamos preparando o futuro da nossa nação, o futuro do mundo, porque nós não sabemos, nós somos uma igreja profetizando as nações, nós não sabemos, eu não sei onde a minha filha vai chegar, você não sabe onde seu filho vai chegar, mas ele precisa chegar com base, e a base que nós temos para dar para eles é a palavra. E se você sabe um pouco da palavra, então eu quero te convidar para o Ministério Kids, porque é o que é isso que a gente está fazendo lá embaixo, é ensinar a palavra. E se você sabe um pouquinho da palavra, eu tenho certeza que você tem alguma coisa a acrescentar na vida dessas crianças. Agradeço aqui a oportunidade, pastor. Sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito diz: ora sempre. Sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito diz: ora sempre. Aleluia. Você pode cantar essa canção comigo? Sempre orando no Espírito, no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo tempo, em todo. É fácil, gente. O Espírito diz: ora sempre. Sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo, lugar. O Espírito diz: sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito diz: ora sempre. Oh Deus, ora sempre. Cante mais uma vez. Sempre orando no
no Espírito, sempre orando no Espírito, Cadê você? O Espírito diz, ora sempre. O Espírito diz, ora sempre. O Espírito diz. Quero falar nessa manhã sobre oração. Quero falar sobre oração nessa manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Vamos ficar de pé no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7. É um texto bem conhecido. Não tem nada novo nesse texto. Vamos ficar de pé em referência à palavra do Senhor. E nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 16. Esse texto fala de quando Salomão vai dedicar o templo que havia sido construído para o Senhor. Então, a primeira parte desse capítulo, que é de 1 ao 10, narra a dedicação. 2 Crônicas 7. 2 Crônicas, capítulo 7. E o começo do capítulo, eu não vou ler do começo, mas só vou citar o primeiro versículo, que diz: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Interessante, o fogo desce depois que ora. Eu vou repetir. E tem até uma canção do disco novo da Fernanda que o refrão é esse: e tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu. Querido, se você quer fogo, a chave é a oração. Não tem outro caminho. Deixa eu te falar, não tem nada novo no Evangelho. O que precisa fazer, a gente não precisa de uma nova reforma. A gente precisa colocar que existe em prática. Eu vou repetir. As pessoas ficam falando que precisamos de uma nova reforma. Não, a gente precisa viver o que a gente crê. Não é de uma nova reforma, a gente precisa tomar jeito. A gente precisa mudar nossa postura em relação à oração. Nós fazemos campanhas e mais campanhas, mas tudo voltado para os nossos próprios interesses. E Deus quer ter um relacionamento conosco. E esse relacionamento só é possível através da oração. Nós clamamos e cantamos para Deus enviar o seu fogo. Mas o que vai desatar um fogo novo na sua vida, esse fogo tem a ver com combustível, com força, com ânimo, com unção, com sobrenatural. O que vai desatar isso na sua vida é uma vida de oração. E tendo Salomão terminado de orar, o fogo desceu. Nós queremos que Deus atue com a gente de maneira automática. Chega no céu e envia o teu fogo. Peraí, mas você não ligou a chave. Aí, no verso 11, o Senhor aparece a Salomão. O subtítulo dessa segunda parte do capítulo, na minha Bíblia, na NVI, fala isso: o Senhor aparece a Salomão. Então, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, interessante, ele construiu as duas coisas simultâneas. Tem gente que constrói o seu palácio, mas não constrói a casa do Senhor. Tem gente que para a casa dele ele não economiza nada, mas para a casa de Deus ele quer dar esmola. Ele quer dar o que sobra. Ele encara a igreja como se a igreja fosse uma mendiga necessitada, então ele dá o que está sobrando, o que não é esforço para ele. Não, Salomão fez tudo com excelência. Ele construiu o templo e construiu o palácio, e tudo com excelência. Você pode ter o melhor que você puder na sua casa, mas você não pode ser mesquinho no templo. Posso ouvir um amém aqui?
Então, ele terminou de construir o templo do Senhor, e aqui tem em ordem de prioridade. Primeiro o templo, depois o palácio. Eu vou repetir. Primeiro o templo, depois o palácio. Fala comigo, primeiro o templo, depois o palácio. E diz aqui que ele executou bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio. Que coisa linda isso, né? Ele executou tudo bem. Ele fez bem no templo e ele fez bem no palácio. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração. Eu não ouvi a sua reclamação, eu ouvi a sua oração. E escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Olha o verso 13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, veja bem, não está dizendo aqui que é o diabo que ia fechar os céus, nem é o diabo que ia enviar o gafanhoto, nem é o diabo que ia enviar a praga. Deus disse, olha só, eu posso fechar os céus. Nem toda luta que você está enfrentando é diabo. Tem gente que está passando uma luta e ele está só dizendo, o diabo está furioso. Você já parou para pensar que pode ser Deus fechando para te chamar para um compromisso maior com Ele? Você já parou para pensar nisso? Então, se eu fechar o céu para que não chova, ó Senhor, faz chover sobre nós, manda chuva. Às vezes o céu está cerrado, está fechado pelo próprio Deus. Ou eu mandar os gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aí o verso 14, ele dá a chave. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Vamos lá, escola dominical. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Ei, tem as condições, olha só. Existem bênçãos. A bênção da salvação, o milagre da salvação, ele não é condicional. Foi por graça. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Isso foi um amor sacrificial. Ele se entregou, independente de se nós merecíamos ou não. Ele decidiu nos amar e Ele se entregou por nós. E não tem nada que você pudesse fazer que te daria esse direito. Isso foi por graça, e graça é favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele decidiu me dar. Porém, existem bênçãos que são condicionais. Amém? Que são condicionais. Ele diz, e nós não podemos ignorar os sis, nem os poréns, nem o portanto, nem o mais. Aí ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Olha só, e só isso aqui dá mensagem para série. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quantos aqui se chamam pelo nome do Senhor? Quantos aqui dizem que pertencem ao Senhor? Então vamos lá. Se esse povo que se diz, que se chama pelo meu nome, se humilhar, descer do pedestal, abaixar o nariz, parar de se achar que é o cara, é o deixar de lado glórias a mim, louvado seja eu, sem mim nada podeis fazer, porque eu sou o cara, eu me amo, tu me amas e nós me amamos, né? Se humilhar e orar, a oração ela tem que fazer parte da sua vida. Nós vamos falar sobre oração hoje. Eu não vou pregar, eu vou pregar sobre oração hoje. É um estudo, mais ou menos, é praticamente um estudo. Se esse povo aí se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Tem gente que está na igreja, mas ainda tem um cordão umbilical com o mundo.
Eu vou repetir, tem gente que está na igreja, mas ele vive como se não tivesse, ele só está ele só lembra, ou só, até canso, ele só lembra que quando ele está na igreja, mas quando acaba o culto, parece que o cara é um não crente, é um afastado, nunca conheceu a Deus, porque ele não se desviou dos seus maus caminhos ainda, ele não mudou as suas práticas ainda, ele vem para a igreja, mas mantém um relacionamento com o mundo. Deus não tem compromisso com você, não tem. Se você diz que é do Senhor e vive como um mundano, alguma coisa está errada. Você vive o evangelho do engano, menos o evangelho do reino. Se afastar dos seus maus caminhos. Não é possível uma pessoa dizer que pertence a Deus e continuar nas mesmas práticas que o mundano, do que fazia lá fora. Tem gente que só mudou de religião, mas não se converteu. Aí, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Você pode sentar. Jesus disse certa vez, quando ele estava no templo, ele vê que havia um comércio no pátio do templo, e deixa eu falar uma coisa, muitas pessoas pegam isso para falar, na igreja tem barraquinha que vende coisas, que vende roupa, que vende livro, que vende CD, que vende comida. Deixa eu te falar, é ignorância sua achar que Jesus estava falando desse tipo de coisa. Jesus, quando repreendeu o comércio no templo, é porque havia o pátio dos gentios, e as pessoas, você sabe que uma vez por ano, tinham que subir a Jerusalém e sacrificar um animal, que aquele animal representava a remissão e o perdão do pecado daquela família, porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Então era necessário que se oferecesse um animal. O que acontecia? Tinha pessoas que demoravam 2 meses, 1 mês de caminhada para chegar a Jerusalém. Então ela não podia levar um animal da sua casa, porque o animal, ele podia ficar doente no meio do caminho, ele podia ficar enfermo, e não podia, a oferta, o animal não podia ter defeito, não podia estar doente. Então por isso que era permitido ter no pátio dos gentios algumas barracas vendendo os animais para o sacrifício, para o holocausto. E tinha também algumas pessoas, aí as pessoas também levavam, como eram de outras cidades, levavam moedas diferentes e faziam um câmbio no local para então converter a moeda para a moeda local. É como você viaja para fora do país, você leva um pouco, ou você vai aqui no aeroporto, em alguma casa de câmbio, e você precisa fazer o quê? A conversão da moeda, comprar moeda naquele país, para que você possa ter dinheiro naquele país, é ou não é? Vai chegar com real lá nos Estados Unidos, lá na França, e vai pagar lá a sua despesa com real? Não vai aceitar. Mas o teu dinheiro tem valor? Tem, mas aonde? Na sua terra. Então você precisa fazer a conversão. O que estava acontecendo naquele contexto ali, quando Jesus detonou os cambistas do templo, é que eles estavam superfaturando o culto. A pessoa sabia que o valor de mercado vou dar um exemplo atual, que o valor de mercado de um cabrito, ele custava R$35. Aí a família simples, humilde, ia com dinheiro contado. Quando chegava lá para comprar o cabrito, para entregar ao sacerdote, chegava lá, o preço estava R$55, mas não vale isso. Já viu gente que se aproveita, por exemplo, quando tem crise, alguma tragédia natural, e um galão de água que custa R$7 começa a ser vendido a 30? Lembra da tragédia da Serra? Como que as pessoas estavam superfaturando água. Agora a diferença lá nos Estados Unidos, com esse negócio do furacão, várias empresas doando água.
nossa mente precisa mudar. Se você se aproveita na hora da necessidade de alguém, isso é pecado. Meus irmãos, isso é pecado. Nem ia falar sobre isso, não sei porque eu estou falando, mas Deus sabe o que eu estou falando. Deus sabe o que eu estou falando. Não tem, eu já vou chegar no assunto de oração. Tem pessoas que se aproveitam do momento de necessidade do outro. Isso é pecado. Ei, comerciante, negociante, isso é pecado. Foi isso que Jesus combateu. Aí, se, por exemplo, vamos supor, o dólar hoje está 3,20, ok? Você está precisando, vai fazer uma viagem, você está com dinheiro contado para comprar $300. E aí, quando chega, o cara vê o teu aperto, e aí, não, é 3,80. Quando Jesus viu isso, que o povo estava impedindo, dificultando com que as outras pessoas cultuassem, Jesus ficou indignado. Aí ele sai quebrando tudo. Porque eles estavam dificultando. E aí Jesus chega e fala: minha casa será chamada casa de oração. Em outras palavras, ele estava falando, vocês não vão precisar mais de nenhum tipo de sacrifício, porque eu sou o próprio sacrifício. Ele fala: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Queridos, nós estamos vivendo um tempo complicado. E eu quero que você entenda que há uma necessidade urgente da igreja começar a orar. Há uma necessidade urgente da igreja redescobrir o poder da oração. Sempre houve necessidade e sempre haverá uma necessidade da igreja ter uma vida de oração. E isso não pode ser deixado de lado. Nós precisamos nos apossar de Deus. Nos apossar do poder e da autoridade que nós temos disponíveis para nós como nunca antes. Existem coisas acontecendo no mundo do espírito e a gente está tentando resolver no mundo natural e não vai conseguir. Tem pressões que você está sofrendo e você não está entendendo por que você está passando por isso. Você não consegue discernir o que você está enfrentando. E eu estou te dizendo, é uma luta espiritual e só vai ser resolvida no joelho. Problema do Brasil, essa crise moral que a gente está vivendo, a culpa é da igreja. Precisamos botar o joelho no chão. É isso, meus irmãos. Deus quer que você volte a dobrar os seus joelhos. Deus quer que você se aproxime dele através da oração, para que ele possa te usar de uma maneira como você nunca foi usado antes. Você não sabe a potência que você é quando você decidir desenvolver uma vida de oração. Deus está chamando a IPAM para se voltar para a oração. Faz reunião de oração, é a mais vazia que tem. Isso em qualquer igreja, não é só aqui não. A reunião de oração é a reunião mais vazia. Faz a reunião de prosperidade, ela enche. Faz reunião de cura, ela enche. Faz a reunião para milagre, ela enche. Faz reunião de oração, fica vazia. Isso mostra as suas prioridades. Uma igreja que não ora é fraca. Uma igreja que não ora passa vergonha. Crente que não ora é fraco. Crente que não ora fica vulnerável. Você precisa aprender a dobrar os seus joelhos. Deus está chamando a IPAM para um tempo de oração. Não é o pastor que está chamando. Deus está nos incomodando a orar. Você está gritando na internet, você está reclamando. A gente viu essa coisa essa semana lá em São Paulo. Aí todo mundo postando. E eu, para de postar esse negócio e vamos começar a resolver na oração. Ainda teve crente, deixa eu ficar quieto. Eu fazia parte de um grupo de um WhatsApp que eu acabei com o grupo, eu saí do grupo, porque tinha algumas pessoas comentando, e aí veio um outro falando, vocês pastores são tudo intolerantes. Essa é a desculpa. Gente, dentro da igreja.
gente dentro da igreja concordando, não tem nada demais. Esse é o pensamento que o diabo coloca na cabeça de muita gente. Não tem nada demais. E o não tem nada demais está levando muita gente para o inferno. Não tem nada demais tem deixado gente endemoniada dentro da igreja. O não tem nada demais tem deixado você, oh meu Deus do céu, fraco dentro da igreja. Continua com o seu tem nada a ver. Continua com o seu tem nada a ver. Mas depois você vai ver o que isso vai gerar na sua vida. Continua achando que não tem problema. Continua achando que não tem problema. O mundo está invadindo a igreja. Quando o certo é o contrário. É a igreja invadir o mundo. Meu Deus. Tem pessoas que nós estamos vivendo nos últimos dias. Deus está chamando a sua igreja. E alguns aqui ainda não estão prontos. Precisamos orar. Alguns de vocês enfrentam coisas que determinarão a sua eternidade. Precisamos orar. Existem famílias e relacionamentos passando por crises aqui dentro da igreja. Tem casal aqui dentro da igreja pensando em divórcio. Tem casal aqui dentro da igreja desistindo um do outro. Tem família aqui dentro da igreja passando por crise e aceitando as sugestões que estão chegando. Precisamos orar. Se você está ouvindo vozes que estão dando força para você a separar do teu marido ou da tua mulher, eu quero que você entenda que essa voz vem do inferno, é do diabo. E nós precisamos orar para quebrar isso. Nunca vimos nessa época divórcio em moda dentro da igreja. Divórcio na moda, no meio de liderança. Divórcio na moda, no meio da igreja. A pessoa sabe. Precisamos orar. Nossos jovens, nossos filhos estão enfrentando coisas que nós nunca enfrentamos quando éramos crianças. Precisamos orar. Nossos jovens estão sendo bombardeados por situações, por coisas que nós jamais imaginávamos, Dani, na nossa época, que nós enfrentaríamos esse tipo de coisa. É novo é novo para a gente. E a gente acaba indo por o caminho do... o mundo está assim mesmo, é normal, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? É orar, é colocar o teu filho para orar, é encher ele de palavra, bombardear ele de Bíblia, de leitura da Bíblia, é puxar a responsabilidade, você como pai, puxa a responsabilidade para você, e fala, bota o joelho no chão, e vai orar, e blinda a mente do teu filho, repreende, acesse o que ele está acessando, pega o telefone, veja, abre o computador dele, nada de se trancar no quarto com o computador, saiba o que ele está acessando. Precisamos orar. Há um número de igrejas enormes sendo abertas a cada dia no Brasil. Amém, glória a Deus. É melhor abrir igreja do que abrir boate. É melhor abrir igreja do que abrir qualquer outro tipo de coisa. Mas é o seguinte, o evangelho está sendo pregado, mas as coisas não estão mudando, porque há um enchimento, um crescimento de número, mas não há uma mudança de caráter e de comportamento. Precisamos orar. Sabe, o mundo está se arrastando para dentro da igreja. E a gente tudo quer copiar o que o mundo está fazendo em nome da estratégia para atrair os jovens. Nem toda estratégia eu tenho que usar. Nem tudo aquilo que o mundo está fazendo eu tenho que usar como referência. Porque em nome de estratégia, negociamos princípios, valores, expomos, copiamos as danças do mundo, copiamos tudo do mundo, copiamos a sensualidade do mundo para cima do altar. E aí a gente quer cantar igual o cantor que a gente gosta lá, que viu na televisão. A gente quer usar a roupa da cantora que viu na televisão. A gente quer usar... Ei! Qual é? Tem gente que sobe no altar nos lábios com a música de adoração, mas no peito está cantando para uma garota. Cantando com sensualidade. Eu te adoro, Jesus. Mas assim olhando para a gatinha.
Oh, no fundo ele queria estar cantando: vem meu amorzinho, minha paixão, que eu estou doido para te ter. É isso que Deus fala: esse povo me adora com os lábios, mas seu coração está distante. Tem gente subindo aqui, dizendo que é para Deus, mas no fundo, ele quer ser visto. Não é só que não, digo no modo geral. Sensualidade na hora do louvor, precisamos orar. É forte. Que o Senhor me dê graça e cubra a minha vida. Sabe o que falta? Falta batismo com o Espírito Santo. Temos muitas conferências, muito congresso, muitos estudos, mas falta prática. Igual Marcos Salles, meu amigo, fala. Falta quarto. Falta marca no joelho. Falta intimidade. Falta relacionamento. Sobram eventos sociais. Sobram rodinhas sociais. Sobram eventos de confraternização. Não sou nada contra. A igreja precisa estar em comunhão. Mas a prioridade é joelho no chão. É marca no joelho. É porta fechada. É quarto. E não é orar só a respeito das suas necessidades. Não é só orar pedindo. É orar: Senhor, me transforma. Senhor, muda a minha cidade. Senhor, muda essa nação. Senhor, muda a nossa história. Deus, tem misericórdia. Não é só orar: Senhor, me dá o meu milagre. Senhor, me dá meu marido. Senhor, me dá isso. Senhor, abre a porta. Deus, não é seu empregado. Tem gente que acha que Deus é servo dele. Tem gente que acha que Deus é o garçom dele. Me dá isso aqui agora. Agora traz aquilo. Agora coloca isso aqui na minha mesa. Agora faz ali. Deus não é teu servo. Para de inverter as coisas. Achando que Deus tem a obrigação de fazer as coisas para você. Deus quer saber se você se preocupa com Ele. Deus quer saber se você se importa com Ele. Deus quer saber se você se importa com o que Ele se importa. Deus quer saber se você chora pelo que Ele chora. Deus quer saber se você ama o que Ele ama. Deus quer saber se você odeia o que Ele odeia. Ele odeia contenda entre os irmãos. Se você gosta de provocar contenda, tu está no outro time, meu irmão. Se você gosta de fazer fofoca de um contra o outro, você está no outro time, menos no de Deus. Se você gosta de falar mal da sua liderança, você está em um outro time. Se você gosta de ficar se vangloriando do que você faz na igreja, você está em um outro time. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Mas se você gosta de se gabar pelas coisas que você faz, você está num outro time. Deus quer saber se você se importa com quem Ele se importa, se você ama o que Ele ama, se você odeia o que Ele odeia. Deus quer saber se você é grato. Se tem um coração de gratidão, precisamos orar. Deixa eu falar uma coisa: Deus quer ouvir a sua voz com mais frequência. Eu vou repetir. Deus quer ouvir a sua voz com mais frequência. Deus não quer ouvir apenas você cantando uma canção a respeito dEle. Deus quer ouvir você falando com Ele. Deus quer ouvir você falando com Ele. Muitos de nós estão comendo da árvore da vida no domingo, mas de segunda a sábado comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Foi isso que levou Eva e Adão a serem expulsos do paraíso. É o querer ser como Deus, é o querer... Não. Você precisa decidir. Sabe, foi dito que a oração, ela é a preparação para a batalha. Não, a oração é a batalha. A oração é a batalha. E qualquer soldado sabe que a batalha, ela vem a qualquer hora, ela vem todos os dias da semana. E Deus está chamando uma igreja de soldados que não se conformam. Eu não sei se Ele pode achar aqui nessa manhã. Alguns, eu vou repetir.
Deus está à procura de uma igreja que não se conforma. São os inconformados. Eu não vou me conformar com o que está no mundo. Eu não vou me conformar. Eu não vou conformar a tomar a forma, a aceitar as coisas do jeito que estão. Eu vou mudar, mas não é na minha força, não é no meu braço. Eu vou mudar essa história, é no meu joelho. Eu vou mudar essa história, é na oração. Deus está à procura de uma igreja que é testada na batalha. Ei, Deus conta com algumas pessoas, Ele quer contar com algumas pessoas, mas Ele só pode contar com aqueles que estão preparados. Preparados na oração. Uma igreja que só luta aos domingos, ela não pode ser igreja de Deus. Amém? Uma igreja que só luta aos domingos, ela não pode ser. Não pode. Lutamos nessa luta orando 7 dias por semana, as 24 horas por dia. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. Sobre isso é básico demais, é algo básico, é a matéria, podemos chamar de uma grande escola dominical aqui nessa manhã, essa mensagem. Mas é um princípio que nós não podemos deixar de lado. É uma disciplina que nós não podemos ignorar. Alguns ficam confusos sobre como devorar, quanto tempo devorar, qual a frequência que eu devo orar. Há aqueles que acham que orar uma vez por dia é suficiente. Há alguns que gostam de orar muitas horas por dia, muitas vezes por dia. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? A primeira escritura que vem à mente é encontrada em 1 Tessalonicenses 5,17, que vai dizer: orai sem cessar. Eu sempre ouvi falando isso a minha infância toda, a minha juventude, minha mãe falando isso, várias pessoas pregando isso, os pastores falando isso, sobre orar sem cessar. Isso não significa que tudo que tu vai ficar fazendo é orando, trancado no quarto. Não, mas é uma vida de conexão com Deus. Você está conectado com Ele o tempo todo. As suas orações, elas ficam continuamente na sua mente, no seu coração, e sendo oferecidas a Deus. Em Lucas 21, vai dizer o seguinte, eu vou ler para você, não precisa abrir, eu vou ler para você rapidamente. Lucas 21, 36, está dizendo: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus disse isso. Como é possível orar sempre? Em algumas religiões do mundo, até mesmo no cristianismo, há algo que existem práticas de oração, e isso se refere a tempos de oração diário. Por exemplo, alguns ensinam que esse tempo de oração ele deve ser feito 7 vezes por dia, às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, 6 da noite, 9 da noite e à meia-noite. Os muçulmanos, por exemplo, oram 5 vezes por dia. Quem vai a Jerusalém ou quem já foi, sabe disso. Você está andando em Jerusalém, de repente você escuta na cidade toda, toca um alto-falante, que é os muçulmanos convocando o seu povo para orar. Eles oram ao amanhecer, eles oram ao meio-dia, eles oram à tarde, eles oram no pôr do sol, eles oram ao anoitecer. Eu já contei isso aqui algumas vezes, alguns voos que eu já peguei, indo de um país, viajando, voos longos. Uma vez eu vi um muçulmano, deu a hora de oração, ele não quis nem saber, ele ficou em pé no avião, pegou o tapete dele, estendeu no corredor, abaixou e começou a fazer a oração dele. Às vezes você pede um crente para orar em público, ele tem vergonha. Você vai almoçar num restaurante, fala: vamos lá, vamos orar. Que isso? O que vão pensar, né? A gente está num restaurante chique. Se vão olhar para você, deixe que olhe. Senhor, eu te agradeço por essa comida maravilhosa, pela comunhão com os meus irmãos. Te agradeço pela provisão do alimento à mesa, por esse dia maravilhoso. Abençoa-nos aqui, inclusive essa pessoa do meu lado que está me olhando. Abençoe ela também, em nome de Jesus. Amém.
Eu estava no aeroporto, voltando de Santarém, eu gosto de contar isso, porque marcou a minha vida, aquilo que marca, aquilo que você viu, você quer contar, porque serve de experiência. Voltando com 4x1, de uma viagem de 6 horas, vindo de lá de dentro de Santarém, chegamos no aeroporto de Congonhas, era 5h30 da manhã, o voo para o Rio só saía às 8h30, a gente está deitado, morto naquelas cadeiras lá de Congonhas, tinha um jovem do nosso lado assim, ele estava para o mesmo voo. Eu sei que quando o dia foi nascendo, o sol foi aparecendo, aproximadamente 6 da manhã, esse cara se levanta do banco, começa a enrolar um filactério no braço. Filactério é umas tiras que o judeu usa, e na ponta tem uma caixa que ele coloca na testa, e ali tem um pedaço da lei, tem uma oração de Deuteronômio, porque a Bíblia vai falar, ata essa palavra nos teus braços. Então é por isso que eles enrolam esse filactério e colocam a caixa, que ali dentro tem uma promessa para eles. Ele levanta na frente de todo mundo, abre a sua Torá, o seu livro de oração, para onde o sol estava nascendo, e começou a orar. Com o quipá, o talit e o filactério, orando. Aí a gente tem vergonha. Seja sem vergonha no que diz respeito à oração. Às vezes você está na rua andando e Deus vai te, de repente, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes tem lugares que você está no meio da rua e te dá vontade de orar. Levanta a mão e ora. Às vezes Deus te colocou ali só para isso. Você não entendeu? Andando no meio da rua, às vezes está no centro da cidade, lá na 1º de março, tu foi resolver alguma coisa, de repente você começa a sentir um negócio estranho, tem alguma coisa, ei, primeiro que você não pode desprezar os seus incômodos, tem alguma coisa errada, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas em nome de Jesus, abençoa essas empresas aqui, abençoa as pessoas que estão passando do meu lado, eu não sei, talvez Deus está usando, te colocou ali, para levar o livramento para alguém. Deixa de ser bobão, de ficar com timidez, de orar. Essas pessoas oram. A nossa oração, ela é a nossa comunicação com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa conexão com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, intimidade só vem através de relacionamento. É ou não é? Gente, eu vou ter que correr. Intimidade só vem através de relacionamento. Atos. Tem algo mais interessante, mais coisas também para falar a respeito de oração. Você, se puder, você vai anotando. É um estudo e eu quero que nós sejamos uma igreja forte. Nós vamos marcar reuniões de oração aqui e a gente tem que mudar essa história. Chega de ficar reclamando do Rio, do Brasil, porque o papel da igreja é orar pela sua cidade. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Eles estavam orando, haviam recebido o Espírito Santo, e aí olhavam e achavam que eles estavam bêbados, mas não é, porque, e eles estavam orando que horas aqui? Às 9 horas da manhã. Atos 3 também vai dizer que Pedro e João foram para o templo na hora 9, que é 3 horas da tarde para nós. Atos 3:1 também vai dizer que eles subiram, lá em Atos 3:1 vai dizer que eles subiram na hora da oração, sendo a hora 9. O que eu digo com isso é que todos os dias, aquela igreja, a igreja primitiva, eles estavam orando, e eles respeitavam o seu tempo de oração. Eles oravam em qualquer lugar que eles tivessem chance, eles oravam, eles clamavam pelo nome de Jesus em qualquer lugar que eles tinham oportunidade. Eles oravam em casas, eles oravam no templos, eles oravam nas ruas, eles oravam várias vezes por dia e na semana, mas eles oravam mais do que isso. Querido, você precisa aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. Eles oravam em qualquer, oravam em cima do telhado, oravam na janela, oravam na rua, oravam na praça, oravam no templo. Davi disse, noite e dia, aí noite, de manhã e ao meio-dia, eu orarei e chorarei em voz alta, e ele ouvirá a minha voz. Davi entendeu que ele não poderia se apossar de Deus se não fosse através da oração. Através da oração. Daniel, quando soube que o decreto havia sido assinado e que estava começando uma perseguição em relação a ele, diz que ele subia para o seu quarto, para onde as janelas davam em direção a Jerusalém, e ele orava 3 vezes por dia.
E ele não começou a orar porque ele começou a ser perseguido. Diz o texto, como ele fazia todos os dias, como era de costume. Qual é o seu costume? Qual é a sua rotina? Faça uma autoavaliação agora. Qual é a sua rotina de oração? Qual é a sua rotina? Qual é o seu hábito? Qual é o seu estilo de vida? Sabe? Entendo, pastor, mas eu trabalho, eu não estou dizendo que você tem que ficar igual um habitolado e deixar de trabalhar, e deixar o seu posto no trabalho para orar, não. Eu estou dizendo que você sempre tem um tempo que você pode dizer algumas palavras para Deus. Quando você gosta de alguém, você tem um amigo, você sempre arruma um jeito para mandar um WhatsApp para ela. Só para dizer, e aí, estamos juntos? Ou então quando é para sua esposa, ou para o seu marido, para sua namorada, oi amor, passei só para te mandar um beijo. Às vezes Deus está esperando isso de você, manda uma mensagenzinha para ele. Manda um zap para Deus, fala, Deus, eu te amo. Senhor, parei rapidinho, só para te dizer que eu te amo. Senhor, tu és tudo para mim. Um beijo, depois a gente se fala melhor. E volta! Entende? Meu Deus do céu. É isso. Isso é oração. E isso você pode cultivar todos os dias. E aí isso vai gerando um relacionamento teu e Deus. E daqui a pouco você você vai ter um feedback disso. Porque Deus responde. Porque Deus se agrada. Da mesma maneira que você envia uma mensagem para Deus, Deus envia uma mensagem para você. Deus não ignora as suas mensagens. Tem gente que ignora, né? Quando você manda um zap e não responde. Jesus, ô Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou me entregando. Tem gente que você manda zap e ela não responde, né? Às vezes tem gente, Deus está querendo falar com você, mas ele está sendo ignorado, na maioria das vezes. Só que muita gente não responde, porque ele não está conseguindo entender que é Deus falando com ele. Porque se você não é íntimo, você não conhece a voz. Quando você é íntimo de alguém, a pessoa te liga e você sabe na hora quem está falando, sem ela precisar identificar. Não é verdade? E Deus é a mesma coisa, Deus quer se tornar íntimo teu, e você precisa conhecer a sua voz, sabe? Deus quer se revelar a você. Jesus disse o seguinte, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós só podemos discernir a voz de Deus se nós desenvolvermos uma vida de oração. Quanto mais você ora, mais você se aproxima dele. Quanto mais você fala com ele, mais você vai reconhecer a sua voz. E a quem a vida eterna é dada? Aqueles a quem Jesus conhece. A vida eterna é dada àqueles que são íntimos dele, aqueles que conhecem a sua voz. Deus está chamando a gente para uma caminhada mais próxima com ele. Deus está chamando a gente para um relacionamento mais profundo com ele. Deus está batendo, Deus está te mandando uma mensagem hoje, e Deus quer ouvir uma resposta sua. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Glória a Deus pela sua palavra. Fique em pé no seu lugar nessa hora.